Audiolivro Primeiro o Reino. Como uma pobre viúva nos ensina os princípios da verdadeira adoração. De Josanã Alves. Conclusão. Ellen White declara: que regozijo haverá quando os remidos se encontrarem com os que se preocuparam em seu favor e os saudarem. Wayne Dyer diz: quando eu perseguia o dinheiro, nunca tinha o suficiente. Mas quando eu concentrei minha vida em doar e ajudar, me tornei próspero. Adugnal Yorku é um experiente bibliotecário-chefe da Faculdade União do Pacífico, uma instituição adventista na Califórnia. No entanto, sua vida nem sempre foi cercada por livros. Ele nasceu na zona rural da Etiópia e, aos 7 anos de idade, tornou-se um pastor de ovelhas. Até os 12 anos, sua obrigação diária era vigiar o rebanho da família. Sua família sobrevivia principalmente da lavoura. Por isso, após os 12 anos de idade, ele aprendeu a arar, plantar e colher. O trabalho era extenuante. Eles literalmente viviam do suor do rosto. Não era uma questão de escolha, mas de sobrevivência. Entretanto, aos 15 anos, ele sofreu um terrível acidente que o cegou e desfigurou seu olho esquerdo. Os melhores profissionais de saúde da aldeia tentaram ajudá-lo, mas nada funcionou. Assim, a família decidiu enviá-lo para um hospital moderno. Ele caminhou por 2 dias até o hospital mais próximo, construído no meio do nada e que pertencia aos adventistas do 7º dia. Quando ele chegou ao hospital, percebeu que ao lado havia uma igreja e uma escola adventista. Enquanto estava sendo tratado, observava atentamente os alunos da escola. Prestava atenção ao que faziam e como se comportavam. Logo percebeu que eles tinham algo especial e que ele não tinha, e sentiu o quanto necessitava de educação. O desejo de frequentar a escola se tornou incontrolável, e o orco decidiu encontrar um meio de concretizá-lo. Havia, porém, 2 grandes problemas. Ele não tinha o consentimento dos pais, nem dinheiro. No interior da Etiópia, os pais exercem poder e influência sobre os filhos na escolha da profissão, do cônjuge, da religião e etc. Mesmo com temor de ir contra o desejo dos pais, ele não deixava de pensar sequer um minuto sobre a possibilidade de frequentar aquela escola. No hospital, ele aprendeu a orar. Durante todo o dia, ele repetia a seguinte oração: querido Deus, por favor, me ajude. O Senhor ouviu aquela simples oração e a respondeu miraculosamente. Ele conseguiu o consentimento dos pais e uma bolsa de estudos aos 15 anos. No meio do ano, ele ingressou na 1ª série. Ele estava tão agradecido e feliz que até hoje considera aquela data como o dia de seu 2º nascimento. Anos depois, ele se uniu à igreja adventista e passou por seu 3º nascimento, o batismo. Aos 22 anos, concluiu a 8ª série e foi o primeiro em sua classe. Nada mal para um jovem agricultor. Naquele mesmo ano, conheceu na sede da missão o Dr. Harvey Heidinger e sua esposa, Elizabeth, uma maravilhosa família de missionários americanos do sul da Califórnia que lhe receberam em seu lar como um de seus filhos. Essa família de missionários deixou o conforto e as conveniências do sul da Califórnia e viajou para aquela distante missão no noroeste da Etiópia. Eles financiariam os estudos de Orko e de seus irmãos até a faculdade. Após o ensino médio, ele foi matriculado na faculdade Avondale, na Austrália, onde se formou aos 30 anos. Seguiu então para a Universidade Andrews, nos Estados Unidos, para cursar um mestrado. Casou-se aos 36 anos e tornou-se pai aos 40. Toda uma vida foi transformada pela atitude de generosidade e bondade por parte da família Heidinger. Eles não imaginavam o quanto a ajuda oferecida teria impacto sobre toda uma geração e sua posteridade. Geralmente é isso que acontece com nossas atitudes de fidelidade. Elas se tornam uma corrente de resultados positivos que desconhecemos onde vão parar. O mesmo é verdade em relação à oferta da viúva. Leia com atenção a seguinte citação: A viúva pobre que entregou suas 2 moedas na tesouraria do Senhor não teve a completa proporção de seu ato.
Seu exemplo de sacrifício pessoal exerceu e exerce influência sobre milhares de corações em todas as terras e em todas as eras. Tem trazido para o tesouro de Deus dádivas de nobres e humildes, ricos e pobres. Tem ajudado a manter missões, a estabelecer hospitais, a alimentar os famintos, vestir os nus, curar os doentes e pregar o evangelho aos pobres. Multidões têm sido abençoados pelo seu ato de desprendimento. E no dia de Deus, ela verá os resultados de todas essas áreas de influência. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 310. Essa citação é extraordinária. Ela me faz viajar no tempo e imaginar a quantidade de sermões que já foram pregados sobre a atitude da viúva e suas 2 moedinhas. Imagino quantas pessoas saíram da infidelidade para a fidelidade por causa do exemplo dela e penso nos imensos recursos destinados à causa da salvação pelos corações tocados por essa história. Já vimos ao longo deste livro que a fidelidade não é uma moeda de troca pelos benefícios de Deus. No entanto, a Bíblia nos garante que a fidelidade traz recompensas parciais nessa terra e recompensas infinitas na eternidade. Um dia veremos os resultados da fidelidade e seremos eternamente gratos pela ação do Espírito Santo em nossa vida, ao nos livrar do egoísmo e nos tornar generosos e fiéis. A recompensa nesta vida não é primariamente financeira, como ensina a teologia da prosperidade. Ellen White afirma: a prosperidade espiritual está intimamente ligada à generosidade cristã. Conselho sobre Mordomia, página 49. A fidelidade proporciona transformação do caráter e renúncia das paixões do pecado. Essa é a mais grandiosa prosperidade que devemos desejar. Os seguintes versos falam sobre outras recompensas disponíveis já nesta vida. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Provérbios 11, versículos 24 a 25. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Efésios 6, versículo 8. E, quando não conseguirmos ver o fruto de nossa fidelidade nessa terra, temos na história da viúva o vislumbre do que receberemos na vida futura. A vida dela pode não ter sido uma série de vitórias segundo o padrão humano, mas no céu veremos que as ações pela causa da salvação através da influência dela não deixam dúvidas sobre o sucesso, a vitória e o propósito de vida que ela tinha. Falando sobre a recompensa que a fidelidade trará na eternidade, Ellen White comenta: os remidos irão encontrar e reconhecer aqueles cuja atenção encaminharam ao excelso Salvador. Que alegres conversas terão com essas pessoas. Eu era o pecador, sem Deus e sem esperança no mundo. E você se aproximou de mim e atraiu minha atenção para o precioso Salvador como minha única esperança. E eu criei nele. Arrependi-me de meus pecados e foi-me permitido assentar com seus santos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Outros dirão: eu era pagão, em terras pagãs. Você deixou seu lar confortável e veio me ajudar a encontrar Jesus e a crer nele como o único Deus verdadeiro. Destruí meus ídolos e adorei a Deus, e agora o vejo face a face. Estou salvo, eternamente salvo, para ver perpetuamente aquele a quem amo. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 311. Imagine esse momento. Imagine os encontros que teremos no céu. Naquele momento compreenderemos plenamente o que é prosperidade. Veremos que fizemos o melhor em nossa existência passageira na terra. Não teremos nenhum remorso por ter colocado tudo o que éramos e possuímos à completa disposição de Deus e sua causa. No entanto, precisamos despertar que esses encontros celestiais serão a colheita do que estamos fazendo hoje. Precisamos nos envolver completamente com a causa e começar a desfrutar dos vislumbres de alegria que sentiremos no lar eterno. Há alguns anos pude sentir um pouco dessa alegria. Em 2001, realizei uma série evangelística na cidade de Teresina, Piauí. Era meu 3º ano na faculdade de teologia, e aquele evangelismo fazia parte da formação acadêmica.
No entanto, encarei aquele momento como a confirmação do meu chamado para ser um pastor e me dediquei completamente àquela missão. Foram dias incríveis ao sentir o Espírito Santo tocar vidas e levá-las ao arrependimento. Várias pessoas entregaram a vida a Cristo através do batismo. Entre as pessoas batizadas estava uma jovem senhora que, após os estudos, tomou a decisão de publicamente declarar seu desejo de seguir a Cristo e sua verdade. Aquele era um batismo muito especial, pois ela estava nos últimos meses de gestação. Após o evangelismo, retornei para o último ano da faculdade e, em seguida, me tornei um pastor. A correria da vida não me permitiu retornar a Teresina. Até que 15 anos depois, fui convidado para pregar em um concílio de pastores naquela cidade. Imediatamente senti o desejo de encontrar um espaço entre os compromissos e visitar aquela querida igreja. Combinei que iria visitá-los em uma quarta-feira à noite. Foi um encontro emocionante. Revi pessoas queridas que tive o privilégio de conduzir a Cristo e a verdade. Após o sermão, uma jovem me procurou e fez uma pergunta que sempre desafia a memória de um pastor. Pastor, o senhor se lembra de mim? Eu pedi desculpas e respondi que não me lembrava dela. Ela sorriu e respondeu: seria impossível o senhor se lembrar. Eu estava dentro da barriga de minha mãe quando ela foi batizada. Hoje também estou na igreja e participo ativamente do evangelismo da Missão Caleb. Aquilo que você fez por minha família, estou fazendo por outras famílias. Não tenho palavras para descrever o que senti. Não era apenas a emoção do momento, mas a emoção de imaginar encontros como aqueles durante a eternidade. Diante daquela igreja, mais uma vez decidi entregar meus dons, influência, recursos, capacidades. Enfim, minha vida, para que outras vidas fossem salvas e transformadas pelo poder do Evangelho. Amo ouvir histórias, e isso é uma das coisas que me fascina ao pensar na eternidade. Ouviremos histórias verdadeiras e impressionantes. Eu me imagino acompanhando aquela viúva no céu, apenas para ver pessoas se aproximando dela e contando as decisões que tomaram a partir de sua história registrada em 4 versos bíblicos. Quero conhecer histórias de pessoas que foram ajudadas, alimentadas e vestidas como resultado da influência da história dela. Quero ouvir sobre os hospitais e as missões que foram estabelecidas como influência direta da atitude dela. Mas acima de tudo isso, quero ser uma pessoa que contará a ela o que aconteceu em meu coração e quais atitudes tomei pelo impacto que a vida dela exerceu sobre mim. Você quer se juntar a mim e formar o fã-clube celestial da Viúva de Jerusalém? Vamos juntos! Será emocionante. Este é o último capítulo de nossa caminhada. Na introdução eu disse que esperava que a leitura deste livro fosse uma bênção para seu crescimento espiritual e que sua vida fosse impactada pela história dessa simples viúva de Israel. Espero que isso tenha acontecido em sua vida como aconteceu na minha. Não sei se você concorda comigo, mas a história dessa humilde viúva de Israel é como um oásis no deserto. A atitude de fidelidade e generosidade em meio a ofertantes não espirituais e ostentosos é como uma linda flor que nasce em meio à lama. Após tudo o que estudei e escrevi sobre a vida dela, continuo profundamente tocado com o fato de uma mulher solitária que havia perdido o marido e cujos recursos eram escassos tenha sido usada tão poderosamente por Deus para deixar marcas tão profundas em minha vida. Ela encontrou força e conforto em Deus e decidiu expressar isso através de uma entrega completa. Ela foi percebida pelo Mestre. Sua memória foi imortalizada. Sua ação se tornou uma inspiração para a igreja em todos os tempos. Seu exemplo foi seguido por milhares de cristãos conhecidos e desconhecidos, e a cada ato de entrega completa, o nome de Cristo foi glorificado. Cristãos conhecidos como John Wycliffe, Jerônimo, Martinho Lutero, Dietrich Bonhoeffer, ou desconhecidos como eu, você e o Sr. Hein. Permita-me concluir com esta história. No vilarejo de Siem Reap, no Camboja,
Haim e sua família foram capturados por soldados do regime comunista do país. Sua sentença era a morte e seu crime era ser um fiel seguidor de Jesus Cristo. Ele havia ensinado sua família sobre entrega e fidelidade completas a Deus, e essa era a hora da prova. A família aprisionada passara a noite acordada confortando-se e orando uns pelos outros, enquanto permaneciam amarrados juntos, debaixo de algumas árvores. Na manhã da execução, todos foram levados para o campo de extermínio. Haim pediu aos guardas alguns minutos para se juntar à sua família em seu último momento de oração. E de mãos dadas, ao lado da cova onde seriam jogados, ele suplicou a Deus que os guardas e todos os que observavam de longe se arrependessem e crescem no Evangelho. Naquele momento, um dos filhos de Haim entrou em pânico e correu em direção à selva, desaparecendo entre os arbustos. O pai se levantou e com autoridade pediu aos guardas para não perseguirem o menino e permitirem que ele o chamasse de volta. Os espectadores estavam atônitos e a família permanecia de joelhos ao lado da cova. Haim então se aproximou das árvores e começou a rogar que seu filho retornasse. Ele bradou: de que adianta ganhar apenas mais alguns dias de vida na selva como fugitivo e viver de maneira miserável e solitária, em vez de se unir à sua família momentaneamente ao redor da sepultura e em breve estar ao redor do trono de Deus no céu? Depois de alguns minutos de tensão, o rapaz saiu dentre os arbustos chorando e caminhou lentamente ao seu lugar, entre os familiares ajoelhados. Agora estamos prontos para ir, disse Haim aos guardas. Deus está nos convidando a fazer uma entrega completa de tudo o que temos e somos. Deus está nos convidando a fazer uma entrega completa de tudo o que temos e somos. A exemplo da viúva apresentada no Evangelho e do Senhor Haim, minha oração sincera é que todas as pessoas que entrarem em contato com este livro possam nesse momento dizer: sou completamente teu, Senhor. Tudo o que tenho e sou pertence a ti e sempre estará à tua completa disposição. Se em algum momento eu tiver que decidir entre a fidelidade e a minha segurança, por favor, me lembre que não há segurança no caminho da infidelidade. Querido ouvinte, que este áudio deste livro possa ter tocado o seu coração. Se você desejar ter acesso a outros áudios de outros livros e outros materiais espirituais, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, O Bom da Bíblia, ative o sininho das notificações e toda vez que tiver conteúdo novo, um livro novo, uma meditação, você será notificado e terá acesso a esse material. Que Deus abençoe a sua vida.